Ô de casa ou de fora, você que está no trânsito, no ônibus, no trabalho, dando aquela escapadinha, embarque conosco em mais um episódio do Disparate, o podcast do Disparada. Eu sou Álvaro Camões Padilha e me acompanha nessa o sociólogo, patriota e, sobretudo, palpiteiro, Arthur Silva. Boa noite, Arthurito. Boa noite, bom dia, boa madrugada, seja qual for o horário que você estiver escutando. É uma honra estar aqui no Estúdio Elétrico Padilha para mais um Disparate, discutindo com você, ouvinte, sobre ela. A indispensável questão nacional. Só se fala em outra coisa. E dela não se fala. Mas nós estamos aqui para mudar exatamente isso, não é, Arthurito? Exatamente. Aqui no Disparate se discute que... Se discute o Brasil, camarada. Exatamente. Ô, Arthur, posso começar com os reclames, se você me permite? Arrebenta aí. Então vamos lá, o Questão Nacional em Debate, essa iniciativa do Disparada, que já recebeu grandes nomes como o ex-ministro Aldo Rebelo, Christian Lynch, Elias Jabbour, Diego Pautasso, o ministro Bresser Pereira, Nelson Marconi, chanceler Celso Amorim, Pedro Barros... Tem até que pegar ar de tanta gente que vem. Gustavo Castanhon, o José do Portal do José, a Miguelina já veio, A Miguelina, né? Veio. Grande Miguelina. Está em novo formato, mais arejado e de nome novo. Agora atende só por Questão Nacional. Ó, tá aqui nos reclames para fazer o jabá do ensaio de mesa também. Já vou fazer. Qual que é a programação do próximo Questão Nacional? No dia... Já foi, 5 de julho. No dia 5 de... Ah, é verdade. Eu assisti, tava lá minha camarada Isa, que é minha amiga desde 2009. Aí estudou comigo, na mesma sala. Então foi o seguinte, quem esteve por lá, olha o time de peso. Diego Pautasso, Amandinha Salgado, Rodrigo Salgado, não é família Salgado, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Isabela Lofrano e Juliane Furno. Eles falaram do que lá, Arthurito? Dos efeitos da privatização da Eletrobras, que a gente sabe vai ser devastador pro nosso país, não é isso? Vai arrebentar com o Brasil, cara. É um programa de destruição nacional. E assim, no Questão Nacional debateram em profundidade o tamanho da desgraça que está sendo feita contra o nosso país, ô Padilha. Então arrebente a pipoca, põe pra gelar aquele Guaraná Antártica e acompanhe o Questão Nacional, que foi ao ar no dia 5/7, está lá no YouTube do Disparada. Já que eu estou falando do YouTube do Disparada, você vai entrar lá, ativar o sininho, seguir o canal e ir também até o Facebook do Dispa. Se não segue ainda, siga. E agora a grande novidade. Além de seguir o Twitter do Disparada, você vai seguir o Twitter mais rasgueira do Brasil, que é a conta do Disparate. Fala aí, Arthur. É @disparatepod, né? Nossa. Sem aí, fez sem nada, porque aqui sem é rasgueira. Frescura. Sem frescura. É Disparate pode, entendeu? Rapaz! Presidido pelo espírito de Garrincha. Exato, que é o símbolo da rasgueira tupiniquim absoluta. Exatamente. E regado a cachaça salina, né? Cachaça Salinas. E cigarros paraguaios. Cigarros paraguaios representando a rasgueiragem verde e amarelo. Falar também do ensaio de mesa. Urge dizer, porque tá aqui também no estúdio, sem microfone. Mas dá um salve aí, Vitinha. Salve, galera do Disparate. Rodrigo Vita, você que acompanha o Ensaio de Mesa, que é o melhor podcast de música do Brasil. Muitas coisas se discutem. Isso não se discute. O Ensaio de Mesa é o melhor podcast de música do Brasil, comigo, Renato Zácaro e Rodrigo Vita. Vai ao ar também lá no Disparada, ou só procurar Ensaio de Mesa nos melhores tocadores de streaming do ramo. Lá eu apresento o Vitinha com Aqui Estou Mais Um Dia, com o comentário sanguinário do Vitinha. Sanguinário. Arthur, acabou os reclames? Acabou os reclames. Se o patrão ouvir esse episódio, eu não tô demitido. Não tá demitido, o salário tá pago agora. O salário tá pago, mas o salário, ó, não é? Vamos lá, deixa eu ver o que prepararam de papum aqui. Perguntas Papum é o primeiro bloco do Disparate, que é aquilo. Eu pergunto, leia a lead, e se o Arthur enrolar pra responder, ele tá fudido. Vamos lá. Bolso no hospital. Palmas.
Somos todos soluço. Hashtag Somos todos soluço. É o solução, né, cara? Qual que é a versão nacionalista de hashtag? É Jogo da Velha? Jogo da velha, jogo da Tem velha. um outro nome também que é... Como é que é, Vitor? É... Tipo rastilho, um bagulho assim. Eu não conheço. Gralha, não sei. Gralha. Você... E um sustenido. Sustenido também. Olha, músico é outro patamar. Vitinha falou aqui, sustenido. Vamos lá, bolso no hospital, Jogo da Velha, Somos Todos Soluço. É o seguinte, por Pedro Henrique Gomes, Matheus Rodrigues e Jéssica Santana no G1, no dia 14 de julho. Bolsonaro é levado para São Paulo devido à obstrução intestinal. Médicos avaliam cirurgia de emergência. O presidente Jair Bolsonaro enfrenta um quadro de obstrução intestinal e foi transferido nesta quarta-feira, 14, para São Paulo para que os médicos avaliem a necessidade de uma cirurgia de emergência. Bolsonaro foi internado no Hospital das Forças Armadas em Brasília após sentir dores abdominais na madrugada. Segundo o ministro das Comunicações, Fábio Faria, o presidente chegou a ser sedado pela manhã, Arthurito. Lembra que eu te perguntei, Bolsonaro cai ou não cai? Prepare para essa pergunta. Bolsonaro morre ou não morre, Arthurito? Eu não sou médico. Eu não sei se ele morre ou não morre. E nem vidente. E nem vidente. Nem vidente. Ainda que eu tento, mas não sou. Mas eu diria o seguinte: se ele morre, nós estoura rojão, cara. Nós estoura rojão e abre um champanhe, né? Dá pra ir preso falando essas coisas? Acho que dá, deve dar. Deve dar pra lei de segurança nacional. Se a gente for preso, a gente fica famoso. Aí somos mártires, cara. Sim. Aí... É hype. Aí hypou, né? Pô, Vitor, eu queria muito que você tivesse no microfone, porque o Vitor tá só no pontual aqui. No comentário assim, cirúrgico. Cirúrgico. Ô, Arthur, mas não é isso. O Bolsonaro no hospital e... O que isso tudo significa pra conjuntura do país? Cara, eu acho que o Igor Gelou deu na goela, na coluna dele na Folha, que ele falou o seguinte: o que o Bolsonaro quer? Ele quer virar um Marte político. Né? Porque ele tá vendo que ele tá derretendo. Né? Isso é um movimento que todo mundo tá acompanhando. A CPI da Covid só aprofundou isso, né? Sim. Porque aquela estratégia dele de se colocar como homem do povo contra os governadores que aplicavam lockdown e não sei o quê, agora não tá mais funcionando, né? Parece sair uma avaliação agora que não sei quantos por cento dos brasileiros acreditam que o governo é corrupto, né? Ah, sim. O que é a verdade escambrada, né? Tá cada vez mais evidente isso, né? Então... Sendo que um dos pilares da governabilidade do Bolsonaro, e inclusive um dos pilares que levou ele à eleição para presidente da República foi justamente ser, junto do Sérgio Moro, uma espécie de guru da moralidade anticorrupção, né? Era o paladino da moral. Paladino da justiça. Paladino da justiça. E daí o que acontece? O que era um contrassenso, né? Porque, vamos lá, o cara tem muito mais tempo de congresso do que de caserna, de exército. Né? Ou seja, ele era um parlamentar profissional, ele estava há mais de 20 anos no congresso. E aqueles esquemas de pequena corrupção, sabe corrupção assim? Ladrão de galinha. Ladrão de galinha, rachadinha. É o esquema de corrupção assim de mais baixo clero possível, entendeu? E é tudo isso que ele estava fazendo. Imagina que quando a presidência caiu no colo dele, imagina. A presidência caiu no colo do Bolsonaro em 2018. Eu tenho gostado de uma frase que ser presidente é também uma questão de sorte. Ele foi quase que sorteado pra ser presidente, Sim. né, cara? E imagina, caiu a presidência no colo dele, ele deve ter ficado desesperado, porque ele pensou assim, cara, vão descobrir todos os meus esquemas podreira lá no Congresso. A mina lá do açaí, até esqueci o nome dela, a Vânia do açaí. Tinha o cara lá que foi pego na Bahia também, aquele PM das milícias do Rio das Pedras, né? Quer dizer, eram uns esquemas assim muito baixo clero, da péssima política que vicejou no Rio de Janeiro depois que destruíram o trabalhismo e essas coisas, que é daí que o Bolsonaro vem, entendeu? E agora tá ficando tudo às claras a corrupção dele e ele tá derretendo. Isso tá acontecendo, ele tá derretendo. O Bolsonaro com obstrução intestinal é a versão 2 do Bolsonaro esfaqueado? Então, esse é o argumento do Gelou. Só que eu acho que mal sucedida no nascituro, né? Porque a facada colou, eu não sei se esse intestino preso do cara vai colar igual a facada. Talvez colhe. Talvez colhe, porque é o seguinte, ele tá tentando criar uma imagem assim, não exatamente de Tancredo, porque o Tancredo morreu, né? E eu acho um absurdo Peraí comparar. que o Vitinho vai fazer uma indicação musical aqui, Vitor. Ele falou do Tancredo que morreu. Aí, ó, fala aí pra Indicação musical, Adelino Nascimento, o cantor apaixonado do povão, volume 2. E o nome da música é Nova República. Não, é outro disco esse, mas
Tudo bem, procura aí. Adelino Nascimento, Nova República, tá certo? Nova República. Perfeito. Arthur, desculpa me interromper, mas é que essa informação era muito mais importante que qualquer coisa que tá aí no teu roteiro. Com certeza. Disparate é cultura agora, Claro, né, cara? claro. Com Vita aqui agora, pô, levou um nível muito, cara. Disparate não é essa merda de banda de rock que tá tocando aqui na sala do lado. Disparate é Adelino Nascimento, Reginaldo Rossi. Exato. Que mais? Roberto Carlos. Que mais? Antônio Carlos, brasileiro. Tom Jobim. Mas vamos lá. Então, mas... A gente tomou cachaça antes do programa. Tá certo. Esse é o correto. Esse é o modo correto de se gravar um podcast. Exato. Mas é um absurdo comparar ele com o Tancredo. Porque o Tancredo, a despeito de qualquer problema que ele teve nos anos 60, porque o Tancredo foi um pouco contra o trabalhismo, sabe? No começo dos anos 60. Mas a despeito de qualquer problema dele, ele era um cara que construiu a democracia brasileira, construiu a República Brasileira com todos os seus problemas. Inclusive, o Tancredo o Brizola fazia parte do consenso pró-Tancredo, não? Com certeza. Ali na conjuntura dos anos 80, com certeza. E Lula contra. Sempre, né? Estão sempre torcendo contra, né? É a especialidade deles, né? Sim. Mas é um absurdo comparar ele com o Tancredo, né? Isso é um absurdo. Mas ele tá tentando fazer isso. Porque o Gelou tá correto no argumento dele. Ele tá tentando virar um mártir e com isso resgatar a imagem política dele que tá no chinelo nesse exato instante, né? E eu diria mais, assim, a metáfora vai mais longe, não só com a facada, né? Porque a facada foi uma das coisas que permitiu que ele pudesse ascender lá em setembro de 2018. Porque até então, bem ou mal, o Bolso, cara, ele tava sem perspectiva de ser eleito, né? Não tinha chance dele conseguir ser eleito, né? E a facada foi uma das coisas que permitiu, né? Inclusive o pessoal fala que é fakeada, né? Que seria uma facada falsa e tal. Então, o que você acha disso? Olha, eu vou ser bem honesto. Eu acho difícil ela ser fake. Eu também. Eu não entro muito nessa vibe. Pode ser fake. Nada impede que seja. Existe um papo meio quente, diga-se de passagem, que o Bolsonaro talvez tivesse câncer. Um câncer, como é que fala? Não revelado, né? Que ele ainda tem, né? E que, em parte, a história da facada era pra, digamos assim, ele ter a desculpa, sem mostrar fraqueza, de poder fazer várias operações, poder fazer vários procedimentos cirúrgicos, essas coisas, né? Eu não acredito nisso. Eu também, eu tô meio cético em relação a isso. Uhum. Mas, de todo modo, a vitimização dele é extremamente positiva pra imagem dele, porque ele vira, cara, um mártir de um movimento que, supostamente, com muitas aspas, assim, quer resgatar o Brasil das teias do marxismo cultural que estaria tomando o Brasil e todas aquelas doideiras que o Olavo de Carvalho fala, né? Olavo que também anda mal de saúde, né? E tá internado próximo do Bolsonaro, eu fiquei sabendo. Não no mesmo hospital, mas assim, tipo, hospitais vizinhos, assim, sabe? Mas é isso. O Lauro Jardim, né, tinha dado ontem, isso é a notícia de ontem, né? Que o presidente ia ficar internado 5 km do Olavo de Carvalho. Quer dizer, não é tão próximo assim, né? Mais ou menos próximo, né? Mas uma coisa que o Ciro falou numa live aí outro dia foi muito interessante. E eu acho que isso arremata meio que assim a conjuntura que tá aparecendo agora, nesse momento. Que é o seguinte, ele usou um termo que ficou na moda aí no Twitter por uns dias, que era chifópagos. Eu não tinha ideia do que era chifópagos. Eu fui buscar no Google o que era. Chifópago é tipo irmão siamês, né? E ele usou esse termo por quê? Para descrever a relação simbiótica que existe entre o Bolsonaro e o Lula. Porque um só é capaz de ser forte enquanto o outro é forte, né? Então, se o Bolsonaro continua essa projeção de derreter, o Lula também derrete. Então, o que acontece? Nesse momento, independente se o... Então, Arthur, me permita a interrupção, porque... O bloco é justamente perguntas papum, e a pergunta papum que eu fiz, ela foi totalmente em prol da audiência rasgueira e ela não fez o aceno à intelectualidade do Disparada. Claro. A pergunta não é o Bolsonaro morre ou não morre. A pergunta do papum, que eu acho que a deixa perfeita para você responder é: e se o Bolsonaro morre? Se o Bolsonaro morre, a gente tá num cenário complicado, porém potencialmente positivo. Complicado porque vai o Mourão assumir e dependendo do arranjo que for feito, porque é o seguinte, um impeachment precisa de muita articulação. Mas o cara morreu, aí a presidência caiu no colo do Mourão, sem precisar de tanta articulação. E se ele fosse ligeiro, que eu duvido, não sou tão assim, não acho que o Mourão tão com todo esse potencial que o pessoal vê nele muitas vezes, ele poderia conseguir resgatar o governo da fossa que ele se mergulhou. Isso seria negativo. Eu não acho que o Mourão chegue competitivo em 22, em hipótese nenhuma. Também acho. Mas ele poderia viabilizar um candidato da direita, por exemplo, com um certo resgate do Sérgio Moro, ou alguma outra figura aí antipolítica que pode emergir. Até porque não tem nada entre Moro e Mourão, né? Não tem nada. Além do aumentativo e do trocadilho óbvio, eles não têm problemas entre eles. Nenhum. Mas, Arthur, no gancho disso aí,
E se o Bolsonaro morre, que você vinha falando quando eu te interrompi, achei até que você ia costurado ali. O que acontece com o Luiz Inácio Lula da Silva? O Lula também sai muito prejudicado dessa brincadeira. Sai muito prejudicado, porque o grande ativo político que ele tem é de se colocar como anti-Bolsonaro. Uma vez que o Bolsonaro tá fora do rolê, tá fora da conjuntura eleitoral e etc., pô, o Lula não tem grandes coisas pra se colocar, exceto uma memória vazia, que cada vez mais está se desfazendo, uma memória eleitoral da parte boa dos governos dele, né? Que cada vez mais está derretendo e ele não vai conseguir se gabaritar com toda essa força. O Lula é um cara que certamente deve chegar no segundo turno em 22, dependente do cenário. Sim, o Lula vem, na esteira do que você está falando, e em completo acordo, o Lula vem repetindo reiteradas vezes, inclusive em entrevistas aí para fora do país, que no Brasil ele representa a democracia contra o fascismo. Então, numa eventual disputa com o Bolsonaro fora do jogo, vamos pro óbvio, né? Um Lula versus Ciro Gomes. Cai por terra toda essa narrativa. Fascismo contra a democracia. O Lula representa a democracia contra o fascismo. E aí ele estaria representando o quê contra quê, né? Uma volta ao passado contra um projeto do Ciro Gomes. Fica fraca a narrativa pro Lula, né? Fica muito fraca. O que ele vai tentar fazer é colar uma estética de esquerda. Mas isso no Brasil, eleitoralmente, é ruim. Eu também acho. É pequeno. Eu também acho. Inclusive, eu acho corretíssimo o Ciro ter uma estratégia estética, porque a gente sabe que o programa dele é muito mais à esquerda que o do Lula, mas tem uma estratégia, digamos, estética, em alguns outros também pontos, mais à direita, para contemplar esse eleitorado. Como Vargas foi, Exato. Como Juscelino Kubitschek foi, né? Com certeza. O próprio Tancredo. Porque eu acho que, inclusive, os votos do Lula não vêm desse identitarismo que ele e o PT nutre, né? Dessa estética marxista que eles nutrem. E é estética mesmo, é um radicalismo retórico, ponto. Os votos do Lula não vêm daí. Eu acho que isso aí só serve para nutrir uma base odiosa que passa a ser arma do Lula para atacar outros candidatos da esquerda. Exato. Então, o Lula tem essa... O Lula fala que nunca fala mal do Ciro, por exemplo. Nem fala mal de outra terceira via, mas não precisa. Porque ele tem o bando dele lá que fala mal por ele, que são justamente esse pessoal aí Oi? E mais, pra fora do PT, ele consegue terceirizar isso pra alguns partidinhos pequenos. Tipo o PCO, o próprio PSOL, em alguma medida também. O Boulos tá virando uma figura assim. Ele terceiriza pra esses caras poderem manter esse radicalismo retórico que você falou, que organiza um pequeno nicho do eleitorado, que tem uma relevância que é o seguinte: isso elege parlamentar. Né? Isso elege uma meia dúzia de parlamentares, que é cada vez mais importante. Quer dizer, o identitarismo ele é uma força eleitoral que elege, sei lá, 10% dos votos, 5% dos votos, alguma coisa assim, mais concentrado aqui no eixo do Sudeste, Isso. Sul, que é onde é tem uma mais coisa força. que consegue fazer, por exemplo, um segundo turno em São Paulo, no Rio de Janeiro. Isso. Né? E aqui eu tô falando justamente do Boulos, em São Paulo, que fez o segundo turno, do Marcelo Freixo, no Rio, outrora, né? Esse ano a gente teve um segundo turno no Rio entre quem? Entre Dudu Paes e... Agora eu não lembro quem foi. Não era candidato do PT? A Benedita? A Benedita, se eu não me engano. Não foi a Benedita. Eu vou apurar e já falo. Eu não lembro agora de cabeça também, não lembro. Mas é bem isso, quer dizer, é uma força eleitoral mais pequena, mas que assim, que consegue manter organizado. E outra, existem outras esferas, né? A política tem a grande política eleitoral, que é claro, é a mais importante de todas. Mas existem outras esferas da política que correm na sociedade civil, que é relevante também, que é movimento sindical, que é essas coisas de ECA, né? Perdão, preciso trazer informação, a gente burriou demais. O segundo turno foi entre Eduardo Paes e Marcelo Crivella, então prefeito do Rio de Janeiro. Crivella, é claro que foi com o Crivella. Que concorria à reeleição, né? Que foi um cara, né, Vitor, um cara repulsivo, nojento, que representa tudo que tem de ruim, que foi ministro nos governos do PT, Marcelo Crivella. Pesca, né? O Rio de Janeiro, ele virou Oriente Médio brasileiro, né? Que é uma combinação de caos político com facções armadas e extremismo religioso, né? E isso foi gestado no governo do PT. É importante ressaltar isso aqui. Sim. Né? Porque o PT não fez a grande política, digamos assim, de disputar mesmo a classe trabalhadora, de organizar e etc. Isso ficou relegado, terceirizado. E algumas, não é todas, a gente não pode generalizar, mas algumas igrejas neopentecostais, com destaque do bispo Crivella, se aproveitaram disso e fizeram uma estratégia toda reacionária para poder disputar eleitoralmente e ocupar a política, né? Isso depois a gente vai comentar mais um pouquinho de Cuba mais pra frente, mas isso também aconteceu em outros países latino-americanos, inclusive Cuba. Cuba teve um problema dessa penetração
de algumas igrejas com viés político que estavam tentando organizar uma nova direita mesmo lá, né? É interessante ver o que aconteceu com o Macedo lá em Angola, porque ele tentou entrar em Angola com a mesma intenção. Angola, com todos os problemas, ainda é um governo socialista, né? Com todas as suas limitações, etc., com um movimento concreto que é, né? Mas ele tentou entrar lá, criar um movimento reacionário e não conseguiu, né? E enfim, é isso é muito culpa do PT também. Perfeito, fechou o papum? Fechadíssimo. Então, resume pra mim em uma frase. Se Bolsonaro morre... É bom pra nós. Rapaz! Vamos lá, o segundo bloco do Disparate é o bate-papo da conjuntura e entre parênteses, eu recebo o roteiro toda semana, com escrito entre parênteses, depois de bate-papo da conjuntura, pensar num nome melhor para esse bloco. Isso já há quanto tempo? Tem uns 3 meses, pelo menos. Uns 3 meses, tá. Deu no Estadão, também conhecido por O Estado de São Paulo, no dia 9 de julho. Um dia importante, então observe a data, o Arthur vai falar. O Antônio Neto e Amanda Salgado escreveram o seguinte lá no Estadão: um resgate para passar o Brasil a limpo. No último sábado, 3 brasileiras e brasileiros ocuparam as ruas de todo o Brasil para exigir o impeachment de Bolsonaro. Muito além da criminosa e desastrosa condução da pandemia pelo governo, o conjunto da população foi às ruas para dar um fim à falta de perspectivas, à miséria, ao desemprego, à fome, às privatizações e todas as mazelas que prosperam pela crise da pandemia intensificada pelo governo Bolsonaro. É diante da falta de perspectiva para o conjunto da população que a Juventude Socialista do Partido Democrático Trabalhista de São Paulo, capital, e a Central dos Sindicatos Brasileiros... O que está escrito aqui? Desfraldaram nas ruas as bandeiras daqueles que construíram um Estado brasileiro altivo. A bandeira de Vargas nas ruas simbolizou a retomada de seu legado para a reconstrução de um Brasil que em nada se assemelha ao Estado pequeno e ao governo neoliberal de Bolsonaro. Eu estava lendo uma posição ruim aqui de lado que eu não estava acostumado. Peço perdão ao ouvinte. Arthur, é o seguinte... Nas últimas manifestações, que foram no sábado 3, e a gente tem uma agora no dia 24, o Disparate não se furta de convidar todos os ouvintes que puderem assumir essa corajosa posição de, numa pandemia, a rua lutar contra um mal que, em absoluto, é maior que o próprio vírus, que ceifou a vida de 520 mil brasileiros. Mas é o seguinte, no último sábado 3, quer dizer, no último dia 3, que foi um sábado... Foi a segunda, né? Segundo grande ato contra o Bolsonaro. Estava lá uma figura tão cara para a criação do Estado brasileiro. Eu estou falando de uma bandeira inédita nas ruas de São Paulo, que é a bandeira de Getúlio Vargas. Arthur, o que isso significa? E sendo Getúlio Vargas o grande bastião do nacionalismo nacional... Essa matéria ter ido ao ar no dia 9 de julho. No Estadão. No Estadão. É muito legal. Conta isso pra gente. No Estadão, cara, o Gustavo Castanho resumiu tudo num tweet. Ele falou assim, a bandeira de Vargas na Paulista é uma bomba semiótica, cara. E é uma bomba semiótica mesmo, porque é o seguinte, pautou toda a discussão, pautou uma boa parte, melhor dizendo, da discussão a respeito dos atos, né? E por que isso acontece, né? Eu diria uma coisa antes, ô Padilha. Não é exatamente inédito uma bandeira do Getúlio em São Paulo. Não exatamente na Paulista, mas em São Paulo não é inédito. Por quê? São Paulo, na verdade, era como é que fala? Uma potência eleitoral pro Vargas. Sim. Porque o Vargas fazia duplinha com o Adhemar. Inclusive, você pode contar pra gente do 5 de julho. Então, 5 de julho. Mas antes, pra falar do 9 de julho, da bandeira de Vargas lá. O que chama atenção é que é o seguinte, tem décadas que a bandeira de Vargas não vai parar nas ruas. Eu acho que isso não se restringe só a São Paulo, isso é um fenômeno brasileiro. O Brasil apagou a sua própria história. É isso que aconteceu. E o que acontece? Quando a juventude, corajosamente, eu diria, desfraldou a bandeira de Getúlio na Paulista,
Isso provocou uma reação em grande parte da esquerda de rejeição, de acusar o Getúlio de fascismo, de acusar ele de ser populista, de acusar de totalitarismo, todas aquelas acusações que a gente vê, que a gente às vezes chama de uspianismo, né? Mas é essa teoria que, na verdade, é uma teoria que é contra o Brasil, que olha pro Brasil como se a gente nunca tivesse tido um governo anti-imperialista, como se a esquerda tivesse nascido nos anos 80, né? E como se Getúlio não tivesse edificado um país em cima de um movimento anti-imperialista. Ô Arthur, entendeu? se me permite, embora a imagem de Getúlio tenha, de fato, se esfumaçado no imaginário popular, a figura de Getúlio, que, claro, é lembrada, poucos brasileiros não vão saber quem é Getúlio Vargas, ela não sofre nenhum tipo de rejeição fora desse uspianismo urbano paulista. Ela não sofre, mas isso acabou, de algum modo, virando hegemônico, sobretudo na classe média. Isso claro, que é o grande problema. Claro. Entendeu? Mas é É impressionante. nessa classe média urbana que eu ouso dizer. Cosmopolita, com certeza, Isso, cosmopolita. isso. E esse é que é o grande negócio, né? Porque a hora que botaram a bandeira lá, isso forçou todo mundo a ser obrigado a discutir o que foi o projeto nacional do Brasil entre 1930 e 1964. Que é importante ressaltar isso aqui. O Brasil foi um país anti-imperialista por mais de 30 anos. Né? Aqui, só para listar algumas coisas que o Neto e a Amanda trouxeram no artigo deles, eles falam assim que, por exemplo, a Vale do Rio Doce, né, que foi uma estatização de uma empresa britânica que operava em Minas Gerais, tomando o nosso minério de ferro, né? A criação da FNME, a famosa Fábrica Nacional de Motores, né? A Companhia Hidrelétrica do São Francisco. E nos governos posteriores, nos anos 50, o BNDE, que foi um instrumento importantíssimo para planejar mesmo a economia brasileira e com isso conseguir nos industrializar, né? A Petrobras, que é de 52, que teve muito papel do Pasqualini também, e outras figuras, como Monteiro Lobato, né? Em 53, com massiva campanha popular, a Eletrobras, que está sendo entregue agora, né? E destruída. Eletrobras, sem a qual o Brasil não teria soberania energética, né? Foi a soberania energética pela Petrobras de um lado, que, enfim, na época ainda importava petróleo, mas importava e refinava aqui, né? Ao contrário do que a gente está vendo hoje em dia. E a Eletrobras, que permitiu que a gente pudesse construir todo o nosso parque elétrico de distribuição e de produção de energia, né? E como a gente sabe, né, esse projeto anti-imperialista do Getúlio sempre desagradou aqueles setores do Brasil que se beneficiam vendendo o país e ganhando no ágio, né? Quer dizer, é como se fosse um intermediário, né? O cara pega o país, né, vende e ganha com a diferença ali no ágio, né? Esses setores são os udenistas, né, como a gente gosta de dizer, que era o UDN, o principal partido de oposição ao Getúlio, de ontem, continuam inspirando os udenistas de hoje em dia, né? Como o Fernando Henrique Cardoso, que quando assumiu o governo em 94, falou assim que ia liquidar a herança varguista e não conseguiu tamanha resiliência dela, né? Mas uma coisa interessante, e acho que aqui vale a pena comentar sobre a relação de Getúlio com São Paulo, é que é o seguinte, o 9 de julho é elevado a um feriado, né? Por isso que é tão simbólico o artigo no Estadão ter sido publicado justamente no 9 de julho, né? O 9 de julho, que representa o levante de 32, o movimento anti-reacionário e anti-revolucionário de 32, né? Na verdade, ele acabou meio que apagado nos anos seguintes, durante o governo do Getúlio. Por quê? Porque São Paulo foi um dos maiores beneficiados, na verdade, pelos governos do Getúlio Vargas, né? Porque se industrializou, isso formou uma classe trabalhadora organizada em sindicatos, com direitos pela primeira vez, né? Estruturada pela Justiça do Trabalho, atuante, militante, diferente do que conta a historiografia uspiana. Na verdade, a classe trabalhadora, ela não teve sua fala roubada pelo varguismo, muito pelo contrário, ela se organizava por meio da figura de Getúlio Vargas e exigia os seus direitos. Nada foi outorgado, ela que arrancou na base da mobilização. Apenas para um episódio histórico assim que me vem à cabeça agora, é a marcha dos 300 mil, se eu não me engano, ou dos 100 mil, agora não lembro o número, mas era um número grande, que permitiu que Goulart, que era ministro do Trabalho de Getúlio, pudesse recompor a perda, dar inclusive um ganho real no salário mínimo, depois de décadas não, mas depois de muitos anos que o Dutra... Vai falando aí que eu vou procurar meu chá. Demorou, o Padilha vai procurar o chá dele aqui, eu vou falando de Getúlio, que é o que eu curto falar mesmo. Fala pra mim. E é chamate mesmo, não é gíria pra droga não. É chamate, bom chamate brasileiro, mate leão. Mas então, Vita, você que tá aqui... Estou aqui. Você que tá aqui comigo no estúdio agora, você sabe, né, que é isso, cara, que, Getúlio, na verdade, beneficiou muito São Paulo, né? Uma coisa interessante de levar em consideração é que, assim,
Getúlio não é um raio em céu azul, ele não aparece do nada, né? Ele é fruto de um processo histórico longo, né? Que vem desde a formação do Rio Grande do Sul, ali nas guerras civis gaúchas, né? Na Guerra Federalista, entre Maragatos e Chimangos, etc. O positivismo gaúcho, o Júlio de Castilhos, né? Mas um dos episódios mais importantes para entender o getulismo é o tenentismo, né? Que começa lá no Rio de Janeiro, com os 18 do Forte em Copacabana, mas que tem um episódio central em São Paulo, né? Que é o levante de 5 de julho. E 5 de julho é o verdadeiro levante revolucionário. É protagonizado, entre outros, por Miguel Costa, né? Que, diga-se de passagem, né? Era o oficial mais graduado na coluna Prestes, né? Tanto que a coluna Prestes, em sua época, era conhecida como coluna Miguel Costas Prestes. Né? É claro que existia uma simbiose muito grande entre as duas figuras, né? Quer dizer, Prestes e Miguel se davam muito bem, né? Isso vai ter uma evolução que, enfim, não cabe a gente discutir aqui agora, mas o que vale a pena ressaltar é que a Revolução de 5 de julho de 1924 foi digamos assim, uma das bases que permitiu o movimento de 1930, 6 anos depois. Inclusive, uma das reivindicações era justamente a anistia política para os tenentistas que estavam sendo perseguidos pelo governo Arthur Bernardes, né? Então, essa imagem de que São Paulo é, por definição, antigetulista, foi uma imagem construída décadas depois de 32, inclusive pelos governos neoliberais aqui de São Paulo, né? O feriado de 9 de julho, né, que é um feriado aqui em São Paulo, cai na sexta-feira, foi um feriadão prolongado. Sim. Aqui e tal, essa parte é boa, né? O feriado de 9 de julho, o feriadão, ele só virou feriado por uma lei estadual em 1997. Quer dizer, já em pleno tucanato, salvo engano, se não me engano já era o Mário Covas, o governador, agora eu não me recordo, mas já era em pleno tucanato, né? E assim, como a gente já adiantou, né, São Paulo era quem dava os maiores parques eleitorais pro Getúlio. Quer dizer, uma das maiores votações pro Getúlio na eleição de 50 foi São Paulo. 64% dos votos na eleição para presidente, né? Que foi maior do que a porcentagem que ele teve no Rio Grande do Sul. Quer dizer, o Rio Grande do Sul teve 49%, isso em 50. Isso se deu muito, né, em razão do apoio do Adhemar, né? E aqui vale a pena resgatar a figura do Adhemar de Barros. O Adhemar de Barros, por assim dizer, ele não achou o chá mate, hein, gente? Eu só tenho que destacar isso. Vontade de tomar um trem gelado, só tem cerveja. Você acabou com o chá, eu acho. Não, já revirei até o lixo. Você acabou com o chá mate, eu tenho quase certeza, você tomou inteiro. Não tá no lixo, cara. Então, você vê as dificuldades do marxismo. Água. Vou ter que tomar uma cerveja, então. Bom também. Se for uma cerveja nacional, aí pode. É Ambev, cara. Ambev é herói. Mas então, pra pegar a figura do Adhemar de Barros, é uma figura interessante, né? O Adhemar de Barros como toda figura política, é uma figura contraditória. Ele tinha muitos aspectos negativos e tal. Uma anedota que tem, mas eu não sei contar essa anedota. Uma vez eu conheci um cara que teve uma operação da guerrilha nos anos 60 já. Que 60 ou 70, devia ser 60, devia ser bem mais no começo, né? Da guerrilha urbana em São Paulo, que os guerrilheiros sabiam que o Adhemar era meio bandido, né? O Adhemar roubava uma grana tal aqui do governo do estado, e o Adhemar escondia essa grana no cofre dele, né? E os guerrilheiros sabiam dessa história, era uma história bem famosa, né? E teve o famoso roubo ao cofre do Adhemar, roubaram o cofre do Adhemar. Baita jogada. E se eu não me engano, ladrão que rouba ladrão, né? Se eu não me engano, a Dilma participou dele. Mas essa é a parte ruim da história do Adhemar. Né? A parte da hora da história do Adhemar é que o seguinte, o Adhemar, ele é uma figura que conta muito a respeito da política brasileira. Porque ele era uma figura de centro, ele tinha seu próprio partido, agora me foge a sigla do partido, mas se não me engano é PSP, né? Que era uma espécie de um herdeiro, era um partido que não existe mais, não tem nenhum reflexo hoje em dia, mas era uma espécie de um herdeiro de um partido que existia na República Velha, que era o PD, que era o Partido Democrático, né? O PD, que era um partido também bem paulista, mas tinha umas filiais em outros estados, né? O PD foi um partido que apoiou Getúlio, pelo menos no primeiro momento. Vai haver uma ruptura ali nos anos 30, mas no primeiro momento apoiou Getúlio. E apoiou Getúlio porque é o seguinte, era uma ala de uma certa classe média esclarecida paulista, influenciada pelo positivismo, mas também por correntes do socialismo utópico, né? Que teve entre suas figuras apenas Caio Prado. Caio Prado era do PD, depois que ele vai ajudar a formar o Partidão. O Partidão é o PCB, né? O PCB clássico, não o PCB de hoje em dia. O PCB clássico, tal como a gente conheceu depois dos anos 30 e 40, né? Mas o PD, ele foi uma figura essencial para construir o Getúlio, né? E como a gente sabe,
O getulismo, a base principal dele era sindical, né? Os sindicatos eram o que organizavam o getulismo. Só que não era um sindicato como a gente conheceu os sindicatos dos anos 80, 90, que era um sindicato autonomista, né? Que não tinha grande, digamos assim, articulação de um movimento nacional. Era, em geral, sindicatos que reivindicavam direitos para suas categorias, né? Os sindicatos, organizados pelo varguismo, eles pensavam o país como uma totalidade. Entendeu? E aí São Paulo tem um papel fundamental para isso. É importante dizer isso porque, assim, às vezes a gente faz uma denúncia de São Paulo, mas é uma denúncia, assim, da população de São Paulo, ou como se São Paulo tivesse uma essência reacionária, nada disso, né? O que se trata é que é o seguinte, o Brasil é um país que tem uma posição subordinada na economia mundial, né? A gente é vítima do imperialismo, e todo país que é organizado determinado pelo imperialismo, como bem disse Eduardo Galeano, ele tem, digamos assim, um cordão umbilical que o liga ao imperialismo. E esse cordão umbilical do Brasil é uma parte de São Paulo. É uma parte grande, relevante, mas é uma parte, que é a Faria... Por isso que a gente vai falar da Faria Lima. Quando a gente destaca a Faria Lima, é para destacar que é os prédios envidraçados da Faria Lima, é a sua estética, a sua ideologia entreguista. É aquele coletinho, aquele patinete motorizado. Ele mesmo. E principalmente a ideologia liberal, individualista e antinacionalista que eles defendem, e sobretudo sua organização política, né? É os Armínio Fraga da vida, entendeu? É isso que os Stuber da vida. Os Stuber. Marcos Lisboa. Marcos Lisboa, aí mais. Fernando Haddad. Não. Opa, será que não? Fica aí. Tem uma imagem do Getúlio no Pacaembu lotado. Você sabe que época que é isso? Muito bom. O Vita aqui falou, o microfone tinha que pegar o Vita aqui. Rodrigo Vita, senhoras e senhores. Tem que ter um microfone pro Vita aqui. O Vita trouxe uma imagem sensacional. Eu não lembro o ano, mas é no Estado Novo, cara. O Getúlio fez um discurso muito famoso no Pacaembu, que eu acho que o Tatu no Toco publicou no Twitter um trecho do vídeo, né? Uhum. Eu não sei se é no Estado Novo ou se é antes. Deve ser um pouco antes, deve ser no governo dos anos... No começo dos anos 30. Com concha acústica. Né? Com concha acústica. Antes do dito tobogã aí. E antes do shopping do Dória também. Bem antes do shopping do Dória. Mas o tobogã, depois que vocês sabem de futebol, depois eu queria que você esclarecesse uma coisa. Porque os corintianos, eles amam o tobogã, né? Como palmeirense também. Como palmeirense também. Porque o tobogã... Eu como palmeirense também. Caralho, a pinga não tá ajudando. A pinga não tá ajudando hoje nesse marguismo aqui. Mas minha pergunta é porque, assim, o tobogã, na verdade, é uma coisa importante pra curtição do futebol. É uma coisa popular, né, cara? Sim, claro. E daí... mais barato. Embora, Arthur, já fosse uma aberração arquitetônica, o tobogã. Porque ele tá lá... Claro, o Corinthians deu um significado interessante pro tobogã. Eu saí pra pegar a chave, voltei falando de tobogã e interrompi totalmente as tratativas. Mas vai vir o tobogã agora. O Corinthians se tornou o dono do Pacaembu, né? E jogou lá muito tempo e construiu uma história gloriosa lá. Não só o Corinthians, né? Vários times ganharam título no Pacaembu. E aí criou-se a necessidade de expandir a capacidade de público do Pacaembu. Para isso foi destruída a histórica concha acústica. Sim. Que eu não vi esse vídeo do Vargas, mas eu tenho quase certeza de que o Vargas estava em pé na concha acústica quando discursou. E a concha acústica, sim, era um espaço para receber shows, concertos, discurso lindo, né? Uma maravilha arquitetônica que fazia sentido com aquela arquitetura histórica do meu, do seu, do nosso Pacaembu. E o tobogã, para quem frequentou o Pacaembu, como eu vi lá o Cruzeiro na época que ganhava, muitos anos massacrar atrás, seus adversários, o Cruzeiro querido, tão combatido e hoje vencido. Você vê que aquele tobogã não pertencia à arquitetura original do Pacaembu, não tinha nada a ver, né? O Pacaembu, para quem não é de São Paulo, mas pode achar no Google aí, ele era um estádio, como se diz, não é redondo? Qual é o nome da parede? Clássico. Ele é em forma de U, né, na verdade. Em forma era um U, com a concha dando um acabamento interessante naquilo. E aí veio o tobogã, que era uma estrutura reta, feia. E era feia. Só que o Corinthians e os outros times conseguiram ressignificar essa aberração arquitetônica, que era o tobogã, sendo um espaço que elogiava torcedores de futebol. Isso tudo muito bacana. Agora, o último estágio das aberrações é o tobogã, que não era aquela nota 10, que era a concha, era uma nota 5. Vai ceder espaço a um shopping
E aí é nota zero, Não, né, Arthurito? mas isso esteriliza o Pacaembu. Né? Sim. Porque, pô, sei lá, eu não sou nem especialista em arquitetura. Estádio Paulo Machado de Carvalho. Mário Frias vai gostar. o Mário Frias vai gostar, esse foi o Vai, comentário do Vitor vai. aqui, ó. Mas o que eu ia falar? O Mário Frias, eu pensei no Mário Pinto, que é o nome do Maracanã, né? Mário Filho. Mário Filho. O Maracanã chama Mário Filho. Mário Filho. Não sabia disso. Mas existe uma conexão. Olha que bizarro. Ficou uma conexão Pacaembu. Porque o Mineirão é Magalhães Pinto, eu troquei os... O Mineirão faz sentido ser Magalhães Pinto. Magalhães Pinto. Governador Magalhães Pinto. Paulo Machado de Carvalho. Isso, e o Morumbi é o Cícero Pompeu de Toledo. Ah, pode parar. Segue, Arthurito. Mas só uma última brisa, assim, é que existe uma conexão bizarra entre o Pacaembu e o São Januário, né? Porque os dois viram estádios clássicos de discurso do Getúlio. Copa de 50. Teve jogo nos dois. Quer dizer, o auge do nacionalismo foi entre esses dois estádios, né? Eu gosto muito do Pacaembu, porque o Pacaembu... Existe uma coisa que eu obviamente não sei falar, que vai muito além dos meus conhecimentos, mas existe uma arquitetura paulista, da época ali do desenvolvimentismo, clássica, que você vê ainda meio perdida, por exemplo, no Instituto do Instituto de Biologia, ali perto ali perto do Parque do Ibirapuera, você vê no Pacaembu e tal. Aqui na Vila Mariana, Aqui na Vila Mariana. Que é Instituto Biológico. Instituto Biológico, isso mesmo. Que é uma arquitetura assim, meio como é que fala? Tem uma sombridade nela, né? E é uma coisa que diz muito a respeito desse momento do Brasil. Porque, pô, eu sei... Eu vou falar de música aqui, mas na hora da minha ignorância, tá? Eu piro em Villa-Lobos, cara. Eu acho o Villa-Lobos um cara, assim, animal. Foi um braço do getulismo. Foi o braço do Getúlio, junto com o samba Exaltação, né? Uhum. E esse negócio de estádio de futebol pra política brasileira, que é uma coisa que foi perdida, né? Eu, particularmente, não conheço mais, depois dos anos 80 e 90, esses grandes discursos em estádio, etc. Isso foi perdido, isso era um grande momento nacionalista, pô. E os grandes momentos de desenvolvimento do Brasil, eles sempre tiveram política cultural consequente, né? Sim. E a gente pode citar o JK com a Bossa Nova, né? Uhum. O JK, quando lá em Minas, quando visitava Minas, sempre muito próximo do Clube da Esquina, que é uma maravilha estética cultural mineira. E depois, né, Tom Jobim, Vinícius de Moraes indo com ele construir Brasília. Tem até um registro fonográfico disso aí que eu não lembro o nome. Mas... E aí agora, só para não deixar nunca a polêmica escapar, como o projeto de cultura do PT é paupérrimo, né? Paupérrimo. Igual dos tucanos, se não for pior. Sabe quem manja disso? A gente podia chamar aqui um dia? A Amanda. Amanda Salgado. A Amanda arrebenta sobre isso, a gente podia falar. Porque, pô, é um projeto bem neoliberal mesmo, é uma isenção tributária. E sabe o que é? Além da questão do financiamento... A própria Lei Rouanet é uma coisa que... né? Engraçado, a Lei Rouanet é toda demonizada pela direita, mas ela é profundamente neoliberal. Ela só regulamenta uma espécie de isenção tributária, né? Sim. Para que o cara possa ser um mecenas, aí ele tem um estímulo tributário, que é a coisa mais neoliberal possível, pro cara, enfim, patrocinar uma produção. Salvo engano, abate imposto de quem investe no projeto, né? E abandona a ideia pra ser um Embrafilme, pô. Eu piro naquele filme do Glauber Rocha, não é um filme, é um curta. É um Glauber com uma câmera, assim, ó, ele gritando pra câmera, puto, porque tava acabando com o Embrafilme, que não sei o quê. E você vê, o regime militar, com todos os seus problemas, o regime militar era antinacionalista, na verdade, mas manteve a Embrafilme. Quem acabou com a Embrafilme foi o senhor Fernando Henrique Cardoso, se eu estiver equivocado. Ou Collor, agora não lembro. Mas, enfim, só pra arrematar isso aqui, ou seja, é uma lenda que São Paulo é antigetulista. Isso foi uma ideologia criada pela elite reacionária paulista, porque o povão de São Paulo que é forjada por todo o país, né? Teve imigração de todo o país pra cá, né? Gaúcho, nordestino, nortista, todo mundo emigrou pra cá. Mineiro, tem um mineiro aqui, inclusive, claro. Entendeu? Quer dizer, São Paulo é patrimônio do Brasil, cara, e com o patrimônio do Brasil só podia ser varguista. É isso aí, ô Padilha. Getúlio está nas ruas, doa quem doer, e a rua é do povo como o céu é do condor. E 24 de julho tá de volta. É isso. Vamos lá pro bloco de notícias, Arthurito? Taca-lhe bomba. É o terceiro bloco do Disparate e a gente vem aqui com uma notícia do Infomoney, da Laura Risério, no dia 14/7/2021. É o seguinte: Guedes fala em cortar tarifas de importação de aço e abala siderúrgicas na B3, mas a notícia não é tão ruim quanto parece. A fala de Paulo Guedes, ministro da Economia, durante a live do Valor sobre a potencial redução das tarifas de importação de aço, abalaram as ações de siderúrgicas na sessão desta quarta-feira,
14, Arthurito. Não é tão ruim quanto parece pra Lara Rizério, pro Infomoney, que querem arrebentar com o Brasil, né? Porque é tão ruim quanto parece mesmo. É ruim? É ruim! É ruim demais, eu diria ainda. É o seguinte, cara. É a total implosão do país. A gente tá falando agora de Vargas. Pô, um dos maiores legados de Vargas é a indústria siderúrgica brasileira, que é a indústria de base, uma das indústrias de base mais importantes. Inclusive tinha a CSN, né? A Era Companhia CSN. Siderúrgica Nacional. Era a CSN, foi privatizada também. Né? Enfim, é um dos grandes legados dele para poder formar uma indústria brasileira. E se o Brasil, cujo uma das principais indústrias mais fortes no país, que é a construção civil, né? E toda a cadeia de metal mecânica, que tem automobilística, tem naval, tem um monte de coisa, se baseia no aço, né? E isso, cara, é para terminar de arrebentar. Só que a doideira, cara, é aí que você vê, a direita, ela é meio autodestrutiva. Por quê? Porque isso coloca esses setores do aço contra esse governo esquizofrênico. Isso é positivo, cara, porque existe vida inteligente no empresariado brasileiro. Muitos grandes empresários já entenderam que mudou a conjuntura internacional e que agora, na verdade, a palavra de ordem é nacionalismo. Quer dizer, precisa resgatar um projeto nacional de desenvolvimento industrializante, que o aço é parte disso. E essas tarifas, que muita gente acusa de protecionismo, são amplamente empregadas pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos, outro dia, estavam sobretaxando o alumínio, né, que não é exatamente o aço, mas é o alumínio, um outro metal, né, para proteger a sua indústria do alumínio brasileiro, que é muito mais competitivo, diga-se de passagem, né, embora esteja todo, eu não diria, mas assim, uma boa parte dele sob controle estrangeiro, né, principalmente lá da Lupar e tal. Mas uma coisa interessante disso é que é o seguinte, aí você vê a importância da integração latino-americana, né, porque o Brasil, né, ele está num bloco econômico, né, que é o que salva esse país. O que salva a indústria desse país é o Mercosul, né? Porque boa parte da nossa pauta de exportações de manufaturado vai para os outros países do Mercosul, né? Que são tão demonizados pela direita, que sempre quer voltar as costas para o nosso continente, mas é eles que fecham a nossa balança comercial com a parte positiva dela, com manufaturados, que é o que a gente precisa exportar cada vez mais, né? E o que acontece? Para poder isso acontecer, para ele poder baixar a tarifa, ele vai ter que mexer na TEC. A TEC é a tarifa externa comum, que é no Mercosul, a gente é uma união aduaneira, né? Então, as tarifas são todas comuns entre os países para fora do bloco, né? Quer dizer, dentro do bloco, muitas exceções, né? Existe livre circulação de mercadorias, quer dizer, não existe tarifa para elas, mas para fora do bloco, existe, né? Quer dizer, quando vai importar para qualquer país, Argentina, Brasil, Paraguai, etc., tem que pagar a tal da TEC, a tarifa externa comum. E para poder mudar ela, tem que mudar em todo o Mercosul. O que acontece? Agora tá mudando a conjuntura do continente, né? E a gente tem o governo de direita no Brasil e no Uruguai, pensando nos membros ali do Mercosul, né? E tem o governo progressista na Argentina e o Paraguai recentemente teve um golpe, né? Assim como teve no Brasil, e continuava com o governo de direita também, né? Para poder mudar isso, o Paulo Guedes vai ter que falar com os demais nossos irmãos latino-americanos. E eles não vão querer fazer isso, porque isso vai destruir a indústria deles também. Inclusive, eu não separei a notícia aqui porque eu não achei, mas eu vi que uma parte do empresariado brasileiro tá fazendo lobby junto da Argentina e do Uruguai para proteger a nossa indústria aqui. Olha que insanidade, cara. O cara tem que sair do país para conseguir proteger a indústria daqui, cara. É isso que tá acontecendo, Padilha. Perfeito. Pera aí que eu derrubei o roteiro aqui. Mais um. A gente tá no 2, né? Isso. O que é esse barulhinho, Arthur? Cara, é um celular aí que eu não sei qual é. Não é o meu? Acho que não. Acho que é o seu, né? Acho que tua mulher tá brava, que já tá mulher tá tarde, brava. você precisa ir embora. Deu no G1 do Ceará, na redação, Eunício de Oliveira arremata apartamento de Ciro Gomes, que foi a leilão por dívida com Fernando Collor. Eunício de Oliveira, do MDB, arrematou em leilão um apartamento pertencente a Ciro Gomes, do PDT, no Ceará. O imóvel foi posto à venda para o pagamento de indenização por danos morais a Fernando Collor de Melo, do PROS, e adquirido por Eunício no valor de R$520 mil. O MDBista confirmou a compra e, quando perguntado o que faria com o imóvel localizado em Fortaleza, disse que há a possibilidade de disponibilizar para aluguel. Aspas para Eunício: "Vou deixar lá alugar, Arthur." Padilha, tenho só 2 comentários pra fazer a respeito disso aqui. Primeiro é o seguinte, sabe por quê? Sabe qual era o processo que o Ciro tomou, que arrematou esse apartamento, que ele teve que entregar esse apartamento? Ele defendendo o Lula contra o Collor e falou que o Collor era um playboy safado e cheirador de cocaína, o que eu não sei se é mentira. Eu honestamente não sei.
Eu desconheço. E sabe o que eu me pergunto, cara? Acho que o Collor não é cheirador de cocaína, mas... Não, nunca foi. Mas a pergunta que eu quero fazer é o seguinte... E nem corrupto, né? O Collor nunca cheirou, nunca meteu a mão no dinheiro do povo brasileiro, nada disso. Não destruiu todo o país. Não destruiu o país, não congelou as poupanças, não faliu seu pai, nada disso. Collor, nada que disso. era o favoritinho da Faria Lima naquela altura do campeonato, né? Claro. Que era se o cara que ia abrir a economia, que ia modernizar, que ia acabar com a Lloyd brasileira. Ia acabar com a corrupção. Que ia caçar os marajás. Caçador de marajás. Caçador de marajás. Era o Jânio 2.0. É o Jânio 2.0. Mas, ó, contra o Collor, eu chego às raias de defender o Jânio, cara. Porque o Jânio, pelo menos, esteticamente era melhor, cara. Ah, sim. O Jânio era meio doido, metia Varre, vassourinha, varre a bandalheira. Parece que o Jânio, em 61, meteu no Palácio do Planalto, que já era o Planalto, naquela altura do campeonato, uma foto do Jawahar Nehru, cara, que é um primeiro-ministro indiano, que era de esquerda pra caralho, e que é uma figura importantíssima do terceiro mundismo. Quer dizer, o Jânio era um cara doido. O Jânio condecorou Che Guevara. Condecorou Che Guevara. E o mesmo Jânio que proibiu o biquíni em São Paulo. E a Rinha de Galo. Grande figura, Jânio Quadros. Doido, varrido, feio. Mas é uma grande Nós figura. estávamos comentando aqui, Rodrigo Vitor. Sim. Nós estamos passando por um momento difícil aqui nos estúdios Elétrico Padilha. Conglomerados de estúdio. Organizações Padilha S.A. Exato. Estávamos comentando aqui que Jânio Quadros foi o mesmo cara que reaça que era e o cara que varreria a bandalheira, também é o cara que condecorou Che Guevara, proibiu o biquíni em São Paulo e condecorou mais quem? E curtiu o Nehru, que é um cara da esquerda indiana muito louco. Então, muito louco era Jânio Quadros. Mas vamos lá. Para retomar aqui, Eunício de Oliveira arrematou o apartamento de Ciro Gomes, seu desafeto absoluto. Absoluto. Porque, para quem não sabe, Ciro e Eunício são inimigos número 1. Uhum. Até pelo que cada um representa, né? São certeza. Água e óleo, não dá pra misturar um cara com projeto nacional de desenvolvimento, com um cara que pensa o Brasil, com um fisiológico de última categoria. Lembrando que o Eunício perdeu a eleição, hein? Sim. Foi massacrado. E o Eunício, que é um endinheirado, né? E sei lá de onde vem o dinheiro do Eunício, arrematou o imóvel do Ciro Gomes, que foi a leilão porque Ciro chamou Fernando Collor em 89, de Melo, como diria Jorge Benjor, Fernando Collor, o Belo, xingou Fernando Collor de cheirador de cocaína e que mais? Playboy safado. E playboy safado num momento de defesa de Luiz Inácio Lula da Silva. Olha isso, impossível, cara. Sabe a pergunta que eu faria, que foi a pergunta que correu no Twitter? Da onde vem o dinheiro do Eunício? Informação de Rodrigo Vitor. O Jânio Quadros, no dia 24 de junho de 1988, proibiu a circulação de skatistas em São Paulo. Grande Jânio Quadros. Doido. Mas, pô, cara, que doido. Vai, vamos lá, não perde o fio da meada. Não, mas o fio da meada tá dado. De onde vem o dinheiro do Eunício, cara? Por onde que esse cara tem dinheiro? Pra arrematar o apartamento? Deve ser do mesmo lugar que vem o dinheiro do Collor. Deve ser grandes homens honrados que são. Eu tenho certeza que é uma origem lícita e digna. Fruto do seu trabalho e suor. Fruto do seu suor e do projeto de grande Brasil que eles desenvolvem. Fechamos aqui, Arthurito? Fechamos. Quer falar mais alguma coisinha? Não, eu queria só fazer uma coisa aqui, encerrar o bloco de notícia, que é lamentar a privatização da Eletrobras. Né? Ah, por favor. A gente já falou bastante disso aqui no Disparate. Se alguém quiser aqui resgatar, eu acho que teve o programa, deixa eu ver. Foi o programa de maio, eu não lembro qual foi o episódio. Eu tenho uma lead aqui, quer que eu leia? Lê a lead. Da Eletrobras? Lê a lead. É aquela do G1, do dia 13. É o seguinte, privatização da Eletrobras. Entenda como fica o projeto após sanção e vetos e veja os próximos passos. A medida provisória que viabiliza a privatização da Eletrobras foi sancionada com vetos pelo presidente Jair Bolsonaro.
Esse é mais um passo na tentativa do governo de transferir para iniciativa privada o controle da maior empresa de energia elétrica da América Latina. Uma das maiores do mundo. O governo planeja vender as ações da Eletrobras na Bolsa de Valores. Hoje, ele detém 60% desses papéis. O objetivo é ficar com 45%. A expectativa é que a venda do controle acionário da estatal possa render 100 bilhões aos cofres públicos, Arthur. Numa conta de padeira aqui, se você pensar, ó, se eles vão vender 15% vale 100, né? Fazer uma regra de 3 meio porca aqui, que eu sou meio ruim nisso, vai dar um... Quer dizer que a Eletrobras tá valendo o quê? Uns 600, 700 bi? O Vitor é bom de quanto? 15% vale 100. Quanto que vale 100%? Vai tocando, o Vitor já vem com a conta exata. Mas isso só pra dar proporção. Porque é uma das maiores empresas. Quer dizer, pensa em ativo, o que ela tem? É ativo físico. Não é ativo financeiro, não é Excel na Faria Lima, não. É rede de distribuição energética, é turbina, é indústria nacional. Isso é indústria nacional na veia, diga-se de passagem. Controla a eletronuclear, controla, que é a empresa que tem a Angra, né? Controla a Itaipu Nacional, controla a do Nordeste, que é a Chesf, né? Que fala, que é a do São Francisco, né? Controla a Furnas, né? Tudo Furnas isso que é a segunda maior hidrelétrica do país. dá 666 bilhões. É isso que vale o número da besta. 666 bilhões. Quer dizer, controla todo o sistema elétrico nacional. Isso vai ser entregue por aqui, para um gringo que vai fazer igual a estatal italiana, diga-se de passagem, está fazendo aqui em São Paulo, que é arrebentar com a nossa tarifa de eletricidade. Arthur, esses aumentos na conta de luz já é resultado de alguma coisa ou é provocado para causar uma sensação na população de que a Eletrobras precisa ser privatizada? Você deu na goela, é isso mesmo. Cara, existe um modus operandi para privatizar, que é assim, o governo colonial entreguista destrói a estatal, faz com que piore o serviço dela, né? E depois isso para criar o quê? Para criar um clima para poder privatizar, né? E aí... para criar o clima para privatizar, né? E aí vai lá e entrega de bandeja para algum gringo ou para algum grupo financeiro que vai o quê? É terminar de arrebentar. É isso que vai acontecer. Foi isso que a gente viu com todas as privatizações do Brasil. A gente viu com a Vale, que até hoje é uma privatização assim, que tem que ser revertida para ontem. Mas assim, se alguém quiser um comentário mais profundo disso, tem um texto do Paulo César Ribeiro Lima, que saiu disparado dia 19 de maio, né? E ele analisa assim sobre vários aspectos, né? Tem o aspecto arrecadatório, que a Eletrobras é uma empresa que dá lucro, horrores de lucro. Você vender por 100 bi, 100 bi é o que a Eletrobras deve dar de lucro em menos de 10 anos. Quer dizer, entregou isso, é como vender um apartamento que paga aluguel pra quitar uma dívida agora e você perde sua fonte de receita. Ô Arthur, para ficar muito claro pros ouvintes que são mais identificados com a minha burrice que com a sua inteligência... seria como você ter um carro com a tua esposa, você quer vender, ela não quer, aí você retira a ribimboca da parafuseta, o carro não anda mais, você fala, querida, amor, donzela maravilhosa, olha aí, o carro nem liga mais. Exato. Aí ela fala, então vamos vender. E aí você recoloca a ribimboca da parafuseta, o carro volta a seu melhor estado, e aí o novo comprador fica lá com um carrão maravilhoso que ele comprou a preço de banana. Exato. E outra coisa, é como se você não botasse no preço os pneus, porque isso aconteceu na privatização da Vale, por exemplo. Na privatização da Vale, ela controlava uma linha de trem que vinha lá enfim, não distrai o minério, né, em Minas mesmo, até as siderúrgicas aqui em São Paulo, que era operada pela... Agora me foge o nome, mas era estatal de ferrovias brasileiras, né? Isso foi privatizado, sabe qual o preço? 0. A linha de ferro da Vale, de Minas até São Paulo, que vale bilhões, foi entregue a preço 0. E ela ainda é utilizada, Arthur? Claro que é. Porque aí é um empirismo besta meu, mas lá no sul de Minas, da onde eu sou oriundo, eu, Milton Neves e tantos... eu que sou da querida Eloy Mendes, passava na cidade de Varginha, que inclusive de 55 a 73 alojou a companhia, a Companhia Brasileira de Caldeiras, passava trem lá. E já não passa mais. Então, eu às vezes não entendo por que o sul de Minas passava tanto trem e hoje já não passa. É porque alguma medida foi muito desativado também. Né? E essa linha específica que eu tô falando da Vale, eu não sei qual era o trecho que ela passava, pra ser sincero. Mas eu acredito
Ela ainda funciona com certeza porque é ela que alimenta a Cozipa. A Cozipa ainda existe, é uma importante siderúrgica que fica em Cubatão, né? Uma das mais importantes de passagem. E o minério que vem da Vale vai pra lá, né? E isso foi entregue a preço zero. Isso que é importante ressaltar. Né? Não se pagou pelo valor dessa privatização. Isso é muito comum, cara. Na Eletrobras isso também vai acontecer. Tá sendo amplamente denunciado. Muitos partidos, inclusive o PDT, vão entrar com ação contra a privatização. Mas eu vou ser franco, isso é um consenso nesse governo colonial, inclusive no STF, né? E vão entregar mesmo a Eletrobras, cara. Isso vai acontecer. Agora, a pergunta que eu faço é a seguinte: a gente tem que reverter isso na base da porrada, se necessário for, cara. O Ciro já falou isso, eu paguei muito pau na hora que ele falou, cara. Ele falou assim: pô, como é que não estão quebrando tudo quando acontece? Tem que quebrar mesmo. Tá entregando a Eletrobras, cara. Sim. É como entregar a Petrobras. É desse porte. Agora me... Não, eu não vou entrar nessa. Ô, Arthur, eu só quero fazer uma exigência aqui. Na pauta do próximo disparate tem que estar a questão dos Correios, tá? Ah, com certeza. Tá? Com certeza. Que é outra coisa aí que também vai passar por debaixo e muita gente não vai nem perceber. Espera na hora que acabar os Correios, o Correio for privatizado, aí vão ver a merda que vai ser. Aí o pessoal vai ver o que é bom pra tosse, cara. Vai ver. Porque é aquilo, pra falar muito simples... Em São Paulo, beleza, a gente vai pagar mais caro na correspondência, mas vai rolar. Piraporinha do Bom Jesus nunca mais vai ver correspondência na vida. Exato. Coluna Internacional, Arthur? Coluna Internacional, tem 2 notícias. Ah, sim. Uma é lá do Disparada, né? Isso. A outra é do... F. Do F. Deu lá no F, no dia 9 de julho de 2021... Haiti prende 15 colombianos e 2 americanos por assassinato de presidente. Autoridades do Haiti prenderam nesta quinta-feira 15 colombianos e 2 americanos de origem haitiana por suposto envolvimento no assassinato do presidente do país, Jovenel Moïse. O grupo que cometeu o assassinato era composto por 26 colombianos e 2 americanos, segundo o diretor-geral da Polícia Nacional Haitiana, Leon Charles, que concedeu entrevista coletiva junto com o primeiro-ministro interino do país, Claude Joseph. Acaba aqui ou quer o restinho da lista? Pode acabar aí. Aqui é importante dizer o seguinte: sabe o que os Estados Unidos queriam que o Brasil fosse? O Haiti. O Haiti, cara. É isso que eles queriam fazer. E é isso que os Estados Unidos querem de Cuba. É claro. De todos os países do México, entendeu? Eles querem poder pintar e bordar. O Haiti, cara, paga o preço da sua insubmissão, porque o Haiti, ele foi um dos primeiros países das Américas, né? Logo depois dos Estados Unidos, a fazer sua independência. Né? Ele se rebelou contra o governo francês nas guerras napoleônicas, né? Proclamou sua independência e aí a hipocrisia europeia vem à tona, né? Porque a Revolução Francesa, que pregava liberdade, igualdade e fraternidade, não se estendia a nós, não europeus, né? Ah, sim. Porque a gente é muito mais haitiano do que francês. Se tu informar você, ouvinte, que às vezes acha que... Coisa que eu acho mais ridícula são esses pseudos progressistas que acham a França a Inglaterra é uma vilã. Os Estados Unidos é um vilão. A França não. A França é um país progressista. É um país que se dança na rua. É um país que enche o cu de crepe e depois vai queimar carro em prol da democracia. Sabe o que eu falo pra essa esquerdinha que paga pau pra francês? Vai pra Argélia! Vai pra Tunísia! Vai pro Senegal e pergunta se é legal, entendeu? Ao francês, entendeu? Pergunta. Porque vai pra Guiana. Vai pra Guiana, que é colônia deles. Você tocou num ponto importante agora. Sabe que a Guiana existe porque a França queria, até os anos 1900, comecinho do século XX, não é século XIX, a França queria tomar da gente o Amapá e toda a parte norte do Rio Amazonas. Ela tem essa reivindicação há muito tempo. Então a Guiana tá lá, a Guiana as Malvinas do Brasil, cara. É um espinho apontado pro país pra França poder ameaçar a gente. Toda vez que o Brasil tá fraco, e o Brasil agora tá fraco, é isso que tá acontecendo, o Bolsonaro, ele é a encarnação da fraqueza do Brasil, a França vem e começa a pintar e bordar na Amazônia. Mas vamos falar um pouco do Haiti. O que eles queriam que a gente fosse o Haiti, cara? Você vê, eles intervêm toda hora no Haiti. A impressão que passa é que se o Haiti não tivesse tanta interferência imperialista, ele seria uma potência, cara. Porque eles, todo momento, vão e destroçam qualquer governo democrático que comece a ter um caráter popular no Haiti. É isso que acontece. E eu tenho que dizer uma coisa. Aqui, essa é uma das piores... A gente elogia muito. Uma das poucas coisas que a gente elogia do governo do PT foi a política externa. Né? Em uma medida, graças a figuras como Marco Aurélio Garcia e etc. Né? Mas no Haiti, a condução do Lula foi desastrosa. Desastrosa. Por quê? Sim. Jacques Lula Chirac invadiu o Haiti. Ele invadiu o Haiti. Ele fez o jogo do imperialismo. Entendeu? O Jacques Chirac bateu um telefone pra ele, ensaboou o Lula,
né? Vale muito a pena ver. Lula, e pior que eu tenho a sensação que nesse caso Lula foi enganado. Foi enganado! Ele não foi perverso, ele foi bobo. E aí você entende o Obama dizendo que ele era o the guy, né, cara? Ah, sim. Porque quem foi lá tocar o terror no Haiti foi a gente. E diga-se de passagem, todos esses militares aí, e eu vou se eu for ser processado, que eu seja processado. Esses militares borra-cueca que estão ali no governo, todos eles surgiram dessa péssima e desastrosa intervenção no Haiti. Então que a gente aprenda, nós brasileiros, latino-americanos que somos, que a nossa solidariedade tá com os nossos irmãos aqui do continente que são vítimas do imperialismo. A gente tem que ter apoiado o Haiti contra o Chirac, a gente não fez isso e agora estamos amargando o preço da nossa decisão equivocada que Lula tomou, Padilha. Perfeito, vamos adiante agora falar da ilha mais querida do Caribe, Cuba. Cuba, ela mesma, Cuba lança. A mais charmosa, a mais legal. Vamos lá. A tentativa de 2013 em Cuba é o nome da emoção. Este foi o texto escrito no dia de hoje, no Disparada, por Arthur Silva, o famoso Arthurito, e ele escreveu lindamente da seguinte forma: neste domingo, 11 de julho, a Ilha Rebelde foi sacudida por manifestações reacionárias contra a liderança da revolução que por 60 anos garante um caminho soberano, democrático e socialista para a nação caribenha. Assim como junho de 2013 no Brasil, tecnologias estrangeiras e organizações sediadas e financiadas pelos países imperialistas procuram disseminar o caos por meio de ações de rua supostamente espontâneas. Entretanto, as diferenças entre Brasil e Cuba levaram a resultados bastante distintos entre os dois países. Arthurito, comente sua própria criação. Minha própria criação aqui no caso. Então, o que acontece é o seguinte, uma parte da esquerda, ela fetichiza muito a rua. Acha que a rua é importante, é uma disputa relevante de ser travada, né? Mas o que acontece... E ela é uma peça importante na nossa luta agora contra o Bolsonaro. Mas é importante ressaltar que é o seguinte, a direita aprendeu uma nova tática para desestabilizar governos anti-imperialistas no terceiro mundo, que é qual? Ela disfarça, sob a forma de um movimento democrático, espontâneo, manifestações contra esse governo. E explora contradições reais que existem, né, nesses governos anti-imperialistas. Porque tudo que é real fede suor, é concreto, tem problema, tem dificuldade, sim. Entendeu? Cuba não é uma maravilha, gente. Se for pra Cuba, vocês vão ver. Não, mas problema. Cuba não é o Haiti. Cuba não é o Haiti. Cuba não é Jamaica. Exato. Né? Cuba não é Belize, que é um país eco lá na América Central destroçado, entendeu? Sim. Pense em Honduras, eu nunca vi se é Honduras ou Guatemala. E olha que nenhum desses países que são infinitamente piores que Cuba, eu aposto um braço que todos eles oferecem à sua população condições terrivelmente piores que Cuba. E nenhum desses sofre uma sanção. Com certeza. Econômica genocida. Não tem outro nome. Porque a hipocrisia é que assim, é que as sanções... Qual que é a hipocrisia do discurso do Biden? Esse é o discurso do Explica Biden. as sanções pro pessoal primeiro, Arthur. O que acontece? Cuba sofre há 60 anos. Eu acho que deve ser, historicamente, o cerco econômico mais longo de toda a história mundial. Não sei se teve algum país que passou por um cerco econômico tão profundo quanto Cuba. Faz 60 anos que Cuba é isolada economicamente. E só que Cuba tem vários problemas, cara. Cuba o que isso significa? Que nenhum país que mantiver relações comerciais com Cuba poderá ter relação comercial com os Estados Unidos da América, que é o maior comprador mundial. Hoje, que concorre com a China, por exemplo. Com certeza. E mais, tem especificidades absurdas. Tem. Se um navio atraca em Cuba, ele não pode atracar em mais nenhum porto do mundo. Quando você vai pra Cuba de turista, eles não carimbam o teu passaporte, eles carimbam um papel. Porque se carimbarem teu passaporte, você nunca mais entra na Europa nem nos Estados Unidos. As pessoas são proibidas de irem a Cuba. E punem as empresas que mantêm relações comerciais com Cuba. Cuba vinha num processo interessantíssimo, diga-se de passagem. Cuba amadureceu muito politicamente também e precisava atrair capital externo. Isso é uma necessidade de qualquer país, né, para se modernizar e aumentar sua capacidade produtiva, né? E Cuba vem nesse processo de atrair capital externo, mantendo o coração do seu socialismo e mantendo o coração de sua luta anti-imperialista, com certeza, né? E o que acontece? O Trump vai lá com um discurso absolutamente reacionário, esquizofrênico e tal, usa Cuba como espantalho, que é isso que eles fazem, né? E foram lá
e aprofundou as sanções contra ele, voltou a recrudescer as sanções, inclusive colocando Cuba na lista de países que patrocinam o terrorismo, e isso permitia com que o governo americano retesse as remessas dos cidadãos cubanos que moram nos Estados Unidos e mandam dinheiro para suas famílias em Cuba, porque Cuba teve muita imigração para os Estados Unidos. Tem aquele filme lá, o Scarface, Sim. Né, que em parte é sobre isso, né, o Porto de Muriel e tal, e essas remessas são muito importantes para a ilha. Né? A hora que ele vai lá e corta isso, pô, é um naco da receita de divisas externas dele que desaparece dia pra noite, entendeu? E imagina que Cuba depende muito também da indústria do turismo, que é uma coisa relevantíssima pra ilha. Né? E de repente você vai lá e começa a colocar sanções atrás de sanções, você destrói a indústria de turismo cubana e etc. Quer dizer, qual que é o modus operandi? É igual a privatização aqui no Brasil, eu vou fazer um bom paralelo com isso. Eles começam a cercar a ilha por todos os lados, né? E isso começa a ter problemas econômicos graves. Cuba tem problemas econômicos Isso graves. É uma estratégia de guerra. É uma estratégia de guerra, é guerra econômica. Por exemplo, falta bens, né, insumos, para eles poderem arrumar as termoelétricas deles. Então, tá tendo muito corte de eletricidade, que é uma das principais demandas, né, dos manifestantes. Né? Mas, apesar de tudo isso, as manifestações não são espontâneas. O ministro das Relações Exteriores cubano, que eu me esqueci o nome agora, é o Parrilla, se não me engano, deve pronunciar assim, o Parrilla. O Padilha. O Padilha, ministro. Mas o Parrilla mostrou, cara, com prova, que tem uma empresa lá em Miami, né? Que tava patrocinando esses bots de internet e essas contas falsas para disseminar mesmo, para poder organizar esses protestos contra Cuba, né? Agora, onde a gente viu isso? Teve 2 episódios da história recente que a gente viu isso. Primeiro foi na Primavera Árabe. Né? O pessoal viu muito a Primavera Árabe como uma coisa positiva, um vento de mudança no Oriente Médio, mas destruiu, arrebentou com os governos socialistas, com todos os problemas do Oriente Médio, né? E colocou o que no lugar? O caos e a destruição. Na Líbia, isso levou, eventualmente, à intervenção imperialista direta, com o bombardeio, ao assassinato do Gaddafi. E sabe o que voltou lá? Tráfico de escravos, cara. A Síria, vai acontecer o quê? Implodiram um país numa guerra civil. Tudo isso foi a Primavera Árabe, né? Usando rede social, usando essas ONGs democráticas, usando essas coisas. Sim. E onde que a gente viu isso? Muito mais próximo da gente. Neste pedaço de trópico onde estamos sentados agora, chamado Brasil. Entendeu? O Brasil, junho de 2013... As jornadas de junho. A jornada de junho é catastrófico. A gente tem que botar... Cara, tem que falar... Aqui eu vou ganhar hate. Vai ganhar hate pra caralho. Você entendeu? estava lá? Eu estava lá. Eu estava. E talvez seja eu, como um ser político, que habito a política, com toda a minha pequeneza, talvez a única coisa da qual me envergonhe na minha vida foi ter participado das jornadas de junho. Cara, claro que eu não tinha ciência do que estava rolando, mas não abro mão de me arrepender. Mas nenhum de nós tinha. Esse que é o ponto. Eu também tava lá. É porque é um lance sofisticado. É um lance sofisticado. Não é balela. Quem tava em 2013... eu vou falar muito da experiência de São Paulo. Mas isso, claro que é geral pro Brasil todo. Porto Alegre foi grande, Rio de Janeiro foi grande também e tal. Mas quem tava em 2013, lembra o caos que era. Tinha P2, policial infiltrado, tudo que é lugar. Entendeu? E logo depois, aqui em São Paulo pelo menos, depois do 7º, 8º ato, que foi aquele ato grande que o Datena perguntou se é a favor de quebradeira na rua, e a galera votou que era a favor, vocês lembram desse episódio? Sim. Depois desse ato, aconteceu um sequestro dos autos. O pessoal conta Datena assim. sempre do lado certo da história. Sempre. Brincadeira. Mas depois desse ato, rolou o pessoal diz que foi um sequestro do ato pelas organizações de direita, como o Rogério Chequer, que tinha o Vem Pra Rua. O Vem Pra Rua roubou seu nome do canto, que era cantado em 2013, que era Vem Pra Rua, contra o aumento, vem, né? Uma coisa assim, né? E o movimento lá do Kim Kataguiri, o MBL, roubou seu nome da organização que tocava os atos, que era o MPL. Eles só trocaram uma letra. Movimento Passe Livre. Passe Livre. E o que acontece? É muito evidente o que estava acontecendo ali. A esquerda acabou, sem querer, sendo massa de manobra dos atos contra o Brasil. Isso aconteceu. Isso também aconteceu no Não Vai Ter Copa, cujo senhor Boulos foi um dos protagonistas. Esses foram atos anti-brasileiros. É importante dizer o seguinte, que a gente não pode demonizar a rua. A rua é importante, mas isso que Cuba ensina, cara. A rua é importante desde que você tenha organização. Cuba tem uma organização foda. É isso que salva essa ilha há 60 anos. Faz 60 anos, o Fidel teve, 700 tentativas de assassinato. 700 tentativas de assassinato. Tem uma base dos Estados Unidos na ilha, Guantánamo. Você tem um cerco econômico profundo na ilha. Você tem a CIA em cima da ilha. Sabe como é que essa ilha sobrevive? Organização.
É organização. E é isso que vai salvar a gente em 2013. Então, o que eu quero dizer com esse texto aí? Com isso eu arremato um pouco o comentário a respeito do que está acontecendo em Cuba. Essa estratégia de manifestações espontâneas, etc., a gente pode cair vítima disso. E agora a gente tá no momento que a gente tá lutando contra o Bolsonaro. Sabe o que vai proteger a gente da gente voltar a ser massa de manobra contra o Brasil? É organização. Eu sei que todo mundo tem uma mente crítica, eu sei que os ouvintes nossos são muito qualificados, mas é importante que você se organize, é importante que você consiga entender o que está acontecendo, porque só assim é possível entender. Se você não tiver laços de camaradagem, não tiver linhas de informação seguras e confiáveis, você pode acabar sendo massa de manobra de um momento de direito, que foi acontecendo em 2013 aqui no Brasil, Padilha. Perfeito. Antes, esse prato aqui que é pra transformar o programa num neo-ratinho progressista, ele tá sendo usado sem querer, às vezes. Agora foi por querer. A gente vai pro quinto bloco, que é o bloco de arremate. O Disparate Responde. Se você quiser falar comigo ou com o Arthurito, você pode acessar o Twitter do Disparada e comentar lá o postzinho. Você pode também ir até o Telegram do Disparada, ou agora em linha direta conosco, você pode ir até o Disparate, o @DisparatePod, o perfil mais rasgueira em prol do nacionalismo brasileiro, progressista, à disposição. Então, assim fez o camarada @AMSA2DIOP. Isso mesmo. Você não pegou nem o nome do cara, Arthur? Acho que é Diop que fala. O Diop. Assim mandou o Diop, o camarada Diop. Ele colou um tweet do Decache. Decache, que é aquele economista do PSOL, apaixonado pelo Ciro Ferreira Gomes. Totalmente, cara, tem uma fixação. Totalmente. Mais que a dona Gisele. Com certeza. Ele gosta mais de Ciro que a Gisele, olha que a Gisele gosta muito. Mas esse adora. O Davi Decache, ou David Decache, acho que combina mais com ele. David, né? David Decache. No dia 2 de julho de 21, ele tuitou o seguinte, aspas pro Decache. Ciro Gomes, no debate de presidenciáveis do Estadão, disse que o equilíbrio fiscal para ele é uma questão de dogma, de honra e de fé para ele que já foi governador, prefeito e ministro sem ter um dia único de déficit. Isso não é projeto de desenvolvimento, é liberalismo tosco. Isso foi o que disse Decache. Aí agora eu vou ler o tweet do camarada, tá? Ele falou, fala Arthur, sou muito fã do Disparate e aprendi muito ouvindo você palpitando com segurança sobre a quantidade absurda de assuntos, sobretudo a questão nacional. Meus fãs nunca dão a cara aqui, tá? Só quero fazer a reclamação. Fãs do Padilha apareçam! Se é que eles existem. Aí voltando aqui pro Diop. Passei a entender a importância de uma política industrial para o desenvolvimento do país e, de fato, o Ciro me parece o único quadro com alguma relevância que pensa isso. Mas eu que sou entusiasta da MMT, ainda que de primeira viagem, acredito que a capacidade de investimento público de forma corrente fica muito limitada quando não trabalhamos com a ideia de déficit. Ele pergunta, você concorda com a crítica do Decache? O André Roncalha, do Conexão Xangai, gravou um vídeo comentando o livro do Ciro e pontuando as mesmas críticas sobre a defesa dessa ideia de poupança do Ciro. Adoraria ouvir sua opinião sobre ou uma palpitada no Disparate. Um abraço, disse o Diop para os T, Arthurito. Diop, sabe o que eu diria? A acusação do Decache, por que o Decache tá falando? Independente da MMT, depois a gente entra no mérito da MMT. Mas independente da MMT, o que o Decache tá falando é que o Ciro seria um defensor da austeridade fiscal. O que o Decache faz pra fazer isso? Ele pontua algumas falas do Ciro, porque o Ciro, na verdade, entende, coisa que eu concordo integralmente, que o gasto público tem que ser qualificado em prol de um desenvolvimento nacional. O que acontece? PT, sobretudo a Dilma, fazia o quê? Eles diziam que isenção tributária, isenção fiscal era política de desenvolvimento. Era porra nenhuma. O que eles faziam? Eles davam dinheiro na mão do Wesley Batista. O que o Wesley Batista fazia com essa grana? Você acha que ele investia em tecnologia nacional? Você acha que ele pegava e desenvolvia o país? Porra nenhuma. Ele catava essa grana e botava no cassino financeiro onde ele ia ganhar muito mais.
Entendeu? Então não é qualquer gasto que se traduz em política de desenvolvimento. A política de desenvolvimento a gente tem que abandonar essa perspectiva neoliberal de achar que é dar grana pro empresário que a coisa vai funcionar. A gente tem que planejar. Essa é a palavra-chave do Projeto Nacional de Desenvolvimento. Tanto é que o Ciro a todo momento fala de investir nos 4 setores industriais que a gente tem maior ganho, enfim, quem já tem vantagem tecnológica, né? Não vai entrar aqui em quais são, né? Agora, sobre MMT em geral, eu diria assim, eu compreendo que você é entusiasta da MMT, eu já não sou tanto entusiasta da MMT. A MMT, pro ouvinte que não conhece o que é uma sigla em inglês que é Modern Money Theory, né? Que é a teoria moderna da moeda, né? E que ela mais ou menos, assim, eu também não sou um grande leitor da MMT, mas ela faz uma descrição de como funciona a moeda, né? E basicamente ela vai dizer que moeda é aquilo que o Estado diz que serve para pagar tributo e que na verdade a moeda, ela não é que ela não tem uma realidade, mas que assim, o Estado não tá restrito no orçamento do jeito que uma pessoa privada, uma empresa privada está, coisa que eu concordo integralmente. O grande problema da MMT é que ela não distingue entre país de primeiro mundo e país de terceiro mundo. No terceiro mundo, a gente tem uma restrição que ela não é exatamente monetária, mas ela é cambial. A gente tem um problema grave de importações. Então, se eu pegar e começar a pagar para todos os juízes, como é pago no Brasil, 50, 60 pau de salário, esse juiz vai fazer o quê? Ele vai fazer poupança no país e isso vai aumentar a tecnologia? Não, ele vai ficar importando bem supérfluo, ele vai para Miami, torra o dinheiro dele em Miami. Comprando iPhone e não vem um bem de capital pro Brasil. O Diop, eu recomendo muito, muito, muito que você vai ler um texto do Ricardo Bergoso, que saiu no Disparada, não lembra a data. Tá? Lembra o nome? Mais ou menos. Eu lembro que era uma coisa sobre por que o dólar tá alto e a indústria não se desenvolve, né? E o que o Bergoso mais ou menos argumenta é que a gente perdeu a coragem de planejar as compras internacionais do Brasil, que é isso que o JK fez com as bandas cambiais. O JK e o governo... O texto do genial, queridíssimo Ricardo Bergoso, que escreve no Disparada e no UOL, por que o dólar continua caro se as exportações estão em alta? Foi há 2 meses atrás o texto, mas se jogar o nome no Google, acompanhado de Disparada ou de Ricardo Bergoso, acha. Exatamente. Esse texto é brilhante, porque ele exatamente vai pensar isso, quer dizer, para que a gente planeja as nossas compras internacionais. E é disso que o Ciro tá dizendo. Então, essa acusação do Decache é rasteira. Tá? É rasteira, porque não é que o Ciro é um tucano que quer fazer austeridade fiscal, quer austericídio, quer fazer igual o Paulo Guedes está fazendo. Não, ele tá falando de ter déficit sim, só que esse déficit tem que ser planejado em setores que vão aumentar a nossa produção e a nossa indústria, Padilha. Perfeito, Arthur. Acho que fechamos aqui, né? Arrematado. Eu vou repetir os reclames, né? Senão o patrão da Araguela. Mas eu tenho um comentário pra fazer. O Vita tem que ser agora convidado fixo. Sim, até porque quando ele não fala, ele nos inspira, né? O Vita é uma espécie de... Totem. Né? De totem do nacionalismo, acompanhado de Mané Garrincha e Zé do Caixão. Vamos lá. Estarei. Isso foi mais tímido esse, você viu, né? O Questão Nacional em Debate, que agora tem novo nome, mais arejado, né? Que agora é só o Questão Nacional, que recebe Deus e o Diabo na Terra do Sol aqui. Foi ao ar no dia 5/7, recebeu Diego Pautasso, Amanda Salgado, Rodrigo Salgado, Isabela Lofrano e Juliane Furno para discutir os efeitos da privatização da Eletrobras. Imperdível. Quer saber o mal que nos fará essa privatização? Acesse o YouTube do Dispa e assista. Já que você estará lá, ative o sininho, siga o nosso canal, vá também no Facebook do Disparada, repita este processo também no Twitter e agora no @Disparatepod, que é a conta mais rasgueira do nacionalismo, essa que nos pertence. Eu acho que eu fiz todos os reclames, não posso mais ser punido por esquecer nada, posso? Não pode. Salário tá pago agora, sabe? Porque quando eu te pergunto isso, você passa a ser culpado junto. Fato. Ou exclusivo culpado de não ter me lembrado. Valeu, Arthur. Muito obrigado, internauta. Foi uma honra estar aqui no Estúdio Rádio com Padilha para mais um Disparate. Até a próxima. Vitinha, obrigado pela presença. Quer dar um salve aqui? Convida a galera para o Inside de Mesa. Galera, escutem Inside de Mesa podcast juntamente com o Disparate também. Foi uma honra aqui aprender com esses dois e é isso. Se me convidar de novo, eu venho, hein? Tá mais que convidado. Pessoal, como vocês sabem, a gente tem encontro marcado na semana que vem para mais um Disparate, onde a gente discute com você sobre a indispensável questão nacional. Até mais!
Tchau, tchau.